Lembrando também que em tempos imemoriais havia o continente da Atlântida no território do atual Oceano Atlântico e também o território de Mu, que pegava boa parte do Pacífico também. Imagens de satélite mostram a parte submersa, que você vê que tem massas de terra ali, né? Que são, digamos assim, pouco submersas. E você observa que elas realmente faziam uma espécie de junção, enfim, entre os continentes, entre as massas de terra. O mesmo acontece aqui na parte do Oceano Atlântico, tá? Então vamos seguir em frente. Para demonstrar a passagem do grupo javítico para o continente brasileiro, aí está, como padrão, imorreadouro, o famoso Javari, o verdadeiro rio de Java, como indica sua própria etimologia indiática. A chegada, então, dos descendentes de Jobab, né? Que ele se refere. Marcado aqui no nosso mapa em vermelho. Então, esse rio famoso, Javari, ou Javari, é um dos pontos capitais que, como fica dito, foi reconhecido como fronteira. Daí devia partir necessariamente a fraterna linha divisória, a Falésia, de Peleg, aqui conforme vemos, e conforme marcado aqui, tá? Em laranja, aqui no nosso mapa, ok? Olha como a pesquisa é importante, a gente vai conseguindo visualizar de uma maneira mais compreensível, né, o que o Penaforte está dizendo. E esse é um trabalho aqui do Instituto Licentia, vale ressaltar. Eu nunca vi alguém ter feito esse trabalho antes, tá? Olha que interessante, tá? Existe o Vale do Javari, até hoje, e é o território amazônico, a gente pode ver aqui na miniatura do mapa onde é que ele fica, tá? Mas aqui na fronteira com o Peru, tá? Seria o limite dele, né? Do rio em questão, mas existe esse vale. E é o local da Amazônia que possui a maior quantidade de povos isolados ou de recente contato, né, com a civilização de toda a Amazônia. Então é o local onde há mais preservação ainda cultural atualmente. Tá? Esse vale aqui seria uma espécie de faleg, né? A separação ali, a divisão, o divisor. E o rio em questão, o Javari, ou Javari, ele vai realmente fazer essa separação aqui, né? Ele vem aqui desse canto a oeste no Peru, tá? E vai seguindo até os Solimões, ok? E acima dos Solimões a gente já tem, então, essa região toda aqui, correspondente ao Rio Negro, Rio Branco, né? Onde vai chegar em cima, já em cima, a Venezuela. Então é esse território mesmo, tá? Venezuela, Colômbia, que nós vimos na aula anterior, correspondente. Toda essa divisão, essa linha aqui. O que nos leva aqui na nossa pesquisa em tempo real, eu diria, a atualizar mais uma vez o nosso mapa. E precisamos esticar essa divisão aqui e reposicionar para ficar mais fiel à descrição de Raimundo Ulisses Penaforte. Os povos jequitânidas do Brasil. É como eu disse, pessoal, ninguém fez esse trabalho antes, tá? Então nós estamos sendo pioneiros aqui no Instituto Licentia e, à medida que nós vamos compreendendo as descrições e recebendo as informações do Penaforte, a gente vai posicionando os locais, né, que ele coloca como divisores de uma maneira mais aprimorada, mais aperfeiçoada. E o pioneirismo é assim, né? Quando a gente está fazendo um trabalho que ainda não foi feito, é algo que a gente precisa investigar. Nós estudamos e repassamos o conteúdo na forma de aulas. Então você percebe que preserva-se o nome. E quando você pega os rios da bacia amazônica, você vai ver diversos rios que são citados nas aulas. Olha lá em cima o Urariquera, Nhamundá, Juruá, Tefé, Urucu, Coari, Içá, Japurá, que nós vimos várias vezes, né?
também chegando aos Solimões, e por aí vai. Então ele cita, lembra que esse é um dos pontos capitais, ou capitães, né, mais importantes, reconhecido como fronteira. Daí deveria partir necessariamente a fraterna linha divisória ou falégia a encontrar o Japurá, Yapir ou Alfir, que por sua vez teve que receber o Juruá e o Jutahi, para de mãos dadas saudar e atirar-se nos braços do rio-mar. Então aqui a gente tem o Japurá, aqui a gente tem o Juruá e aqui a gente tem o Javari. Todos eles se encontrando nos Solimões e depois indo em direção ao rio Amazonas. Fica tudo mais fácil, né, de entender, abarcando essas regiões aqui. Pois, como é sabido, na parte peruana até o rio de Java, ou Javari, toma o grande flumen o nome de Maramunhã, o grande mar, o rio Maranhão, como também já foi conhecido, o rio Amazonas, que significa um grande mar, Maranhão. E daí, águas abaixo até a confluência do Guariguacuru, ou Bucaneva. É chamado Rio de Solimões, ou melhor, de Solimã, ou como dizem nossos índios, Sorimã, onde esteve estacionada a frota de Irão e de Salomão, equipada pelos marinheiros fenícios, como vamos provar na seção seguinte, que se refere a Salomônia, depois dos povos jectânidas do Brasil, ou da Ioctônia brasileira. Vale lembrar aqui também um assunto interessante, que eu já citei em live, e eu vou fazer aula só sobre isso, de que essa região da Amazônia, né, é tida pelos índios como uma região que já foi mar no passado. Então já teria sido mar. Isso é interessante. Nós vamos ver que a região de Roraima, por exemplo, é uma região onde, segundo os índios, teria sido um grande mar. Geologicamente já se sabe isso. Nós vamos ver isso em aula também. Que há cerca de 5.000 anos atrás, havia um grande mar que pegava boa parte do território brasileiro, da Amazônia ao Cerrado, e que provavelmente quando os portugueses chegaram e falavam do mítico lago, Parima ou Parimé, do Eldorado, onde ficava a mítica cidade de Eldorado, essa região provavelmente era o final, esse lago era o remanescente deste grande mar que estava em território brasileiro há cerca de 5.000 anos atrás. Da mesma forma que nós vimos o lago Chad, já em aulas anteriores, na África, que já tinha sido um lago imenso, né, um verdadeiro mar dentro da África, e que hoje é apenas uma pequena parte desse antigo mar. Então, aqui deu para a gente perceber toda essa relação, né? Deu para ver uma parte, mas, enfim, a aula ela tem quase 40 minutos, não vai ficar muito extensa essa parte aqui, e eu queria chegar na relação com o Rio da Prata, tá? O rio Eufrates. A palavra Eufrates, em hebraico, se pronuncia Prat, tá? Então, o linguista, o Raimundo Penafort, Raimundo Luiz Penafort, ele, que é esse que eu estava citando aqui, e outros linguistas também citaram isso, né? Há uma relação entre o nome Prata, o Rio da Prata, com o rio Eufrates. O rio Eufrates, atualmente, ele é um dos rios da Mesopotâmia, que é a região da antiga Babilônia, né? Atual Iraque. Tem dois rios ali, é o Tigre e o Eufrates. Né? Então, a Mesopotâmia é formada dessa forma. Só que, no passado, havia esse costume de se nomear os novos locais descobertos com nomes importantes dos ancestrais, dos locais habitados pelos antepassados. Por isso a gente tem essa transposição de nomes, diversos nomes que têm uma
uma etimologia hebraica ou do sânscrito presente em território brasileiro, ou dos fenícios, né? Como já citou vários, tem o rio Paru. Paruaim é o chamado Parvaim da Bíblia, é Paruaim, na verdade, que o in no hebraico é um plural, então é como se fosse rios Paro, os dois, né? Então, e a gente tem o rio Paro na Amazônia, Paro. E o município também, né? Inclusive. A questão é, acredita-se, então, por conta disso, que o rio Eufrates é onde ficava antigamente a Mesopotâmia, né? Ou melhor, fica atualmente a Mesopotâmia. Deixa eu colocar aqui Mesopotâmia. Tá? Para quem... Às vezes pode ter alguém que está boiando, né? Não sabe onde fica. Então, é bom mostrar. Quando você vai lá naquela região do Golfo Pérsico, esse espaço aqui embaixo aqui é a Arábia Saudita atual, tá? É a Península Arábica. Aqui você tem a antiga Fenícia, onde fica atualmente Israel e o Líbano em cima, ao norte, tá? E aqui você tem o atual Iraque. Esses dois rios grandes aqui, Eufrates e Tigre. Foi aqui que existiu a Babilônia, nessa região em laranja, a Suméria na região amarela e o Império Assírio na região roxa, onde ele se expandiu. Então, só um detalhe, tá? São períodos diferentes. Então, o Império Assírio ele pegava todo esse território aqui, incluindo as zonas amarela e laranja, só que foi num período diferente da Suméria e da Babilônia. Tá? Então, aqui é a expansão. Primeiro a Suméria, depois a Babilônia e depois o Império Assírio, tá? Na ordem que está ali na legenda.